Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês nessa reunião do grupo. Agradeço aí a lembrança do meu nome, né? Agradeço, enfim, eu acho que é sempre legal a troca acadêmica, sabe? Eu gosto da troca acadêmica e eu gosto desses relacionamentos, da gente estar junto, da gente conversar, da gente trocar ideias, repensar o que está pensando, enfim. Acho que assim, esse movimento é o movimento que mais me atrai na vida acadêmica, né? Ser sensibilizar e ser sensibilizada para o debate é sempre muito bom. Então, é um prazer estar aqui com vocês, estar na companhia de pessoas que eu gosto tanto, pessoas que trabalharam comigo diretamente, como o Eduardo, né, que fez doutorado comigo, e outras pessoas com as quais eu vou encontrando no campo e fora do campo, né? Às vezes no campo, mas não no campo da educação, né, Eurize? Então, assim, né, em outros lugares, então acho que é sempre bom. Eu fiz um PowerPoint só para me organizar e não passar dos 40 minutos que você falou, né, Kênia, mais ou menos? Isso. Para não passar desse tempo, porque para a gente ter realmente um espaço para interlocução. Né? Então, não é isso aqui, não. Deixa eu ocultar, deixa eu começar de novo. Tá aqui. Por que não, agora não encontra? Espera aí. Para compartilhamento. Isso porque a gente experimentou, né? Agora sim. Pronto, ocultar. Então, eu vou botar vocês aqui do ladinho para eu poder dar uma olhadinha enquanto que agora a gente tem essa ferramenta, né? Então, esse foi o tema que a Kênia propôs, né? História da educação em perspectiva transnacional, que é alguma coisa com a qual eu tenho trabalhado nos últimos, sei lá, já 10, 15 anos, já nem sei mais, tentando utilizar esse referencial teórico-metodológico para entender, né, os objetos de pesquisa sobre os quais eu me debruço, especialmente na segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, quer dizer, esse arco temporal entre 1850 e 1950, que é o período em que eu realmente me dedico na história da educação. E aí, eu tenho pensado muito sobre essa questão mesmo dos territórios, né? Porque uma das questões que envolve a história transnacional da educação é justamente pensar a dimensão espacial. E por isso que eu fiz uma brincadeira com o mapa, né? Então, não sei se vocês perceberam. Aqui, eu coloquei o mapa como a gente normalmente olha, né? Esse mapa, né? Com Polo Norte, Polo Sul, etc. E aqui eu inverti o mapa para a gente, justamente para causar um certo incômodo e para a gente se perguntar, afinal de contas, como que a gente constrói esses territórios, né? Então, o território, dentro dessa perspectiva da história transnacional, ele passa a ser um problema epistemológico, né? E por que ele é um problema epistemológico? Porque ela nos convida a pensar sobre como que a gente constrói as territorialidades em história, em educação e, por decorrência, em história da educação. Né? Como é que a gente constrói esses territórios? Como é que a gente recorta? Como é que a gente estabelece qual que é o espaço territorial, a unidade territorial na qual a gente vai se debruçar e a gente vai discutir, a gente vai investigar. Né? Claro que a história transnacional ela parte da noção de nação, né? É alguma coisa que transcende a nação. Mas transcende em que medida e de que maneira? Então, pensar nesses territórios, e esses territórios não são só territórios físicos, no sentido mesmo de eu pensar geograficamente como é que é essa distribuição ou esse território sobre o qual eu vou atuar. Mas ele também é uma questão epistemológica, afinal de contas, quais são os embasamentos teóricos que nós temos que nos fazem olhar para este mapa e dizer que esse mapa está errado. Né? Desde quando a gente olhar para esse mapa e dizer que ele está errado é porque a gente tem um conjunto... Ui, você chegou. A gente tem um conjunto de... Oi, Di. Tudo bom, meu amor?
a gente tem um conjunto de pressupostos teóricos, né, um conjunto, um arcabouço teórico que nos faz pensar que o mapa só pode ser constituído daquela outra maneira. Então, aqui também é um outro tipo de território, é um território, ou seja, como que se vai construindo, como se foram construindo ao longo do tempo, né, referenciais teóricos que nos permitem, ou que nos incitam a pensar que o mapa só pode ser daquele jeito, né? O norte em cima e o sul embaixo, né? E a gente tem que aceitar essa noção de norte e sul como se ela fosse definitiva. Enfim, então, essa é a provocação, né? Então, eu começo pensando em duas vertentes que aparecem muito quando a gente fala sobre história transnacional. História conectada ou história entangled history, que a gente pode chamar de história entrelaçada, né? Os referenciais aqui, geralmente, história conectada, a gente vai falar com o referencial é o Serge Gruzinski. Quando a gente fala história embaralhada ou entangled history, a gente está falando sobre, está usando o Sanjay Subramanian, né? Mas por que eu posso falar de história, qual a diferença, na verdade, entre história conectada e história transnacional? O que separa, o que limita uma história conectada de uma história transnacional? Uma história transnacional, ela é conectada? Uma história conectada é transnacional? Então, qual é o limite aqui? Quando a gente pensa em história conectada, né, essa discussão da história conectada, ela vem muito a reboque de uma crítica ao eurocentrismo, né, a pensar nesses sistemas de pensamento, né, esse embasamento teórico que nos coloca, por exemplo, como o Brasil, né, como parte de uma história da Europa, né? Então, o Brasil foi descoberto, ele faz parte de uma história da Europa. Então, ele não existia, ele passou a existir no universo de pensamento europeu a partir do descobrimento, o que não significa que ele não existisse antes, tá certo? Mas como a história é construída a partir deste lugar, ou foi por muito tempo construída a partir deste lugar, né? Quando a história conectada vem justamente para questionar este eurocentrismo e dizer, olha, por que toda a história começa a partir da Europa ou do norte global? Mas a partir da Europa, né? Porque mesmo os Estados Unidos, ele entra na história a partir também da colonização inglesa, né, do Reino Unido. Então, assim, essa discussão, então, a história conectada, ela nos faz pensar muito sobre essa relação entre os mundos e essa relação etnocêntrica. Mas ela também nos permite olhar para esse mundo, tomando o Sanjay Subramanian ou tomando o Gruzinski, desde a Idade Moderna, o Sanjay Subramanian, ele inclusive retorna mais, né? Vai falar do ano 1000. Então, assim, eu posso falar de uma história conectada, de histórias múltiplas que se conectam, sei lá, pelo menos, digamos assim, tomando o Sanjay Subramanian, desde o medievo, né, até a Idade Moderna ou a Idade Contemporânea. Bom, por outro lado, quando eu reflito sobre a história transnacional, o próprio termo transnacional, ele coloca em evidência a relação da história com a nação. O que isso quer dizer, então? Que a história transnacional, ela parte de uma concepção da constituição dos Estados-nação, dos Estados nacionais. Então, eu posso falar de história conectada hoje? Posso. Posso falar de história transnacional no século XI? Não posso. Então, essa que é a grande diferença, é partir do nacional e transcender as fronteiras do nacional. Então, aqui tem uma tensão que eu acho bacana da gente prestar atenção, né? Essa tensão é uma tensão entre, ao mesmo tempo, a nação constitui o território, que a gente estava falando antes, mas é a nação, então ela é o princípio de contingência, né, desse território,
mas, ao mesmo tempo, ela é o princípio de transcendência desse território. Então, a história transnacional, ela vai, ao mesmo tempo que olhar para a unidade nacional, ela vai tentar borrar essa unidade. Então, é uma relação entre nacional e não nacional, nacional e internacional. Mas não pensando o internacional, porque a palavra internacional, ela supõe duas nações e uma relação entre elas, né? Internações. A ideia é transnação. Então, é você transcender o espaço da nação, mas não na relação, não necessariamente numa relação com outro país, com uma outra nação, mas compondo um território que recorta as nações. Ao mesmo tempo que recorta, é constituído pelas preocupações, ou seja, essa comunidade imaginária, ela também é perpassada, né, pelas construções que são características de um Estado-nação. Então, língua, por exemplo, regime político, enfim, né? Então, o próprio limite geográfico. Então, essa atenção da história transnacional é justamente ligar, e por isso que quando a gente fala em história transnacional, a gente está sempre falando em jogos de escala, porque está sempre relacionando a nação com um espaço que não é o espaço só da nação, mas que é perpassado pelas questões que são constitutivas dos espaços nacionais. Tá bom? Então, assim, nessa tensão entre essas narrativas identitárias que se constitui a história transnacional. E, nesse sentido, como que a gente pode pensar numa história dos sistemas escolares e da escolarização, né? Como é que a gente pode fugir de uma história que não esteja cravada por essa questão da nação? Aqui eu acho que é legal da gente pensar que, por um lado, os sistemas nacionais de educação, eles se constituem ao longo do século XIX, né? Então a gente vai ter as leis de obrigatoriedade escolar no mundo inteiro surgindo no século XIX, em diferentes momentos, com diferentes escopos, né? Maiores direitos ou menores, maiores deveres ou menores do Estado e dos sujeitos, né? Mas você tem aqui, ao longo do século XIX, e como parte da constituição, né, desses estados, da argamassa desses estados nacionais, a constituição dos sistemas escolares, tá certo? Por outro lado, a própria história, né, ela vai surgir como disciplina, não só como disciplina escolar, mas antes mesmo como disciplina, como uma maneira de pensar o mundo e de constituir uma identidade para o mundo. Ela vai surgir isso também no século XIX, principalmente no século XIX, né? Um pouquinho mais recuados, mas que vai dar sustentação. O mais importante não é só o surgimento, mas é que ela vai dar sustentação à constituição dessas comunidades imaginárias, como diz o Benedict Anderson. Então, é nesse conjunto que uma história da educação, ela também se prende muito ao conceito de nação, né? Uma história da educação que vem do século XIX, ou história dos sistemas escolares, mais do que tudo, ou da escolarização nacional, ela está muito presa à própria concepção do Estado Nacional, né? Justamente porque ela vai ser uma das argamassas que vai constituir o escopo dessa comunidade imaginária, tanto que ela passa a ser, inclusive, de caráter estatal, né? Então, obrigatória estatal. Então, assim, essa passagem, esse lugar da escola como instituição de passagem de toda a infância, tal, né? A infância também é uma construção do século XIX, né? Essa ideia da infância, né? O século da criança, né? É o século XIX, início do século XX. Então, essa ideia, toda essa preocupação está também ligada à questão da Constituição do Estado Nacional. Isso fez com que, por muito tempo, a história da educação tivesse também muito ligada ao próprio, a objetos que estão ligados a esse confinamento das fronteiras nacionais, digamos assim. Então, pensar a história da educação como este lugar de conservação, de produção, enfim, de construção da nação.
Mais recentemente é que a gente começa a olhar esse movimento da história da educação, não só do ponto de vista internacional, porque isso eu acho que a gente já tem, né, no século XX, metade do século XX, enfim, mas a partir de uma visão mais transnacional, que essa é uma visão que começa a surgir no final dos anos 90, mais ou menos, né, e dos anos em diante. E por que essa preocupação transnacional, né? Acho que algumas das razões do interesse pela história nacional é, primeiro, a própria mudança de paradigma, né? É essa concepção, a gente parar, mudar a concepção e perceber que os processos históricos e sociais não estão confinados aos espaços da nação, né, dos estados, dos impérios ou das regiões, ou seja, que as fronteiras são porosas. Quem mora em região de fronteira sabe muito disso, né? As línguas se misturam, os costumes se misturam, né? Então, as fronteiras são porosas. Não é o fato de você ter uma fronteira geográfica que, de fato, define a diferença entre um estado e outro. E não só que elas são porosas, como elas são dinâmicas, né? A gente vive no mundo, hoje mesmo a gente está discutindo lá qual que é, afinal de contas, toda a guerra da Rússia, né? Todo esse acompanhamento que a gente tem da guerra da Ucrânia e da Rússia tem a ver com, de novo, fronteiras territoriais, construção de dinâmicas. E muita da justificativa é justamente porque existe uma comunidade linguística, porque existe uma aproximação familiar, porque determinados territórios parecem mais territórios associados a uma cultura russa do que Ucrânia. Enfim, né? Então, não só que as fronteiras são porosas, como elas são dinâmicas. E, portanto, olhar para o passado a partir dessas fronteiras que estão agora não ajuda a gente a entender as dinâmicas que foram sendo constituídas, né? Então, colocar em xeque as fronteiras, colocar em xeque esse confinamento dos processos sociais e históricos às fronteiras geográficas é um dos elementos que faz com que a história transnacional assuma interesse, né? Por outro lado, isso vem de par com um reconhecimento de que o século XIX, por exemplo, o século XX, mas muito antes disso, mas a gente está pensando na história transnacional e, portanto, mais séculos XIX e XX, né, você vai ter uma intensa circulação de sujeitos, né, uma intensa circulação de sujeitos entre, inclusive, os continentes, cada vez mais facilitada por transportes marítimos e depois por outros tipos de transporte, né, transportes aéreos, etc., por comunicações as mais diversas. Então, você vai ter, sei lá, as cartas, mas depois você tem o telégrafo, depois você tem, hoje em dia, nós temos a internet, enfim, né? Então, uma crescente circulação de ideias, de pessoas e de objetos, enfim, de artefatos, né, para além das fronteiras, e que isso interfere na constituição mesmo do próprio pensamento e das práticas culturais e das práticas sociais. Então, como que essa circulação de ideias, pessoas, instituições, enfim, tecnologias, né, ela vai estabelecendo conexões, né, e uma relação de mútua influência, de mútua conexão mesmo, né, de mútua influência, enfim, de aproximação, de hibridação, que é uma palavra que a gente tem usado, né, de hibridação de práticas sociais, práticas culturais, né? Então, essa veio também, obviamente, né, o surgimento da história transnacional, final do século XX, ela também veio muito... Você quer falar, Mariana? Acho que não, Diana, parece que saiu. Eu vou pedir para que a gente aguarde o final da exposição da Diana, por favor. Aí, então, a crescente consciência, então, que a gente vive nesse mundo interconectado, né, e globalizado. E por isso que o jogo de escalas parece, né, emerge com muito interesse para a prática historiográfica, né? Pensar nessa relação entre o micro, o macro, o meso,
né? Como que a gente estabelece essas escalas? Como é que a gente compreende a relação entre elas, né? Então, a gente passa de uma história mais dos Estados-nação, em que você usa a legislação para poder compreender os processos, né? Então, você acha que vem o Estado produz a legislação e a legislação, digamos, constrói as práticas sociais, para a gente olhar para como que essas práticas sociais são constituídas à revelia, muitas vezes, né? Ou na relação com essas orientações que emanam do Estado. Então, não pensar mais o Estado, né, como aquele que emana só, né, as orientações, mas pensar que isso é sempre fruto de negociação e que a função, a ação, a agência dos sujeitos também tem, mesmo dos sujeitos mais anônimos, também tem influência na construção dessas práticas sociais, né? Ao mesmo tempo, uma suspeita das grandes narrativas, né? Então, dessas histórias que são histórias que constroem um panorama geral e acabando, ou seja, a gente olha a floresta, mas a gente não consegue ver as árvores, né, e não consegue entender, então, como que o sujeito, a dinâmica das práticas, das agências do sujeito se dá. Então, suspeita dessas grandes narrativas, dessas macroanálises, né, dessas macros explicações que são muitas vezes monocausais e unilineares, né? E pensando isso, então, dentro a história transnacional, ela vem muito na relação ou muito em sintonia com a mudança mesmo nas ciências sociais e nas ciências humanas, essa preocupação pela ação dos sujeitos ordinários, né, dos sujeitos comuns, dos sujeitos anônimos, e como que esse trânsito dos sujeitos anônimos constrói as relações e como que essas relações elas modificam cotidianamente, elas são a dinâmica e o motor da história. Por último, uma das características desse interesse da história transnacional é justamente que cada vez mais a própria internacionalização do campo, da história da educação, das ciências humanas em geral, né, apelou para uma capacidade multilinguística dos vários pesquisadores, não só dos historiadores, não só dos historiadores da educação, né? Mas, enfim, cada vez mais a internacionalização da ciência cobra essa capacidade multilinguística e faz com que a gente entre em contato mais a miúde com as outras histórias nacionais e conheça melhor e constitua equipes não só multidisciplinares, mas, nesse caso, equipes que são constituídas por pessoas de vários países, né? E aí, nessa colaboração internacional, a gente consegue perceber, por exemplo, fluxos que são muito próximos, conexões, enfim, relações que antes pareciam relações muito claras de determinado país e que a gente vai percebendo como que essas ideias estão circulando e como elas estão movimentando, né, dando dinamismo à construção do pensamento pedagógico e das práticas pedagógicas, né? Então, assim, se o século XIX ele oferece um mercado às histórias nacionais, o século XXI abre-se para as histórias conectadas e as histórias transnacionais, inclusive em virtude do grande fluxo migratório, né, que a gente tem a partir do século XIX, mas que hoje a gente também tem um fluxo, uma circulação muito grande, um fluxo migratório que faz com que também as pessoas procurem, né, constituir identidades que são identidades móveis. Ou seja, elas não estão ligadas a um Estado-nação, elas são identidades muito mais multifacetadas, né? Então, quais as vantagens de uma história transnacional? A primeira, que eu já estava enunciando, é colocar em foco, né, colocar os agentes, né, os atores e as agências de volta às análises. Então, pensar como que os sujeitos ordinários, os sujeitos anônimos, com alguns a gente consegue percorrer, outros não, mas como que esse fluxo de pessoas, né, vai interferindo na construção das práticas sociais, das práticas culturais, né? Então, como que isso vai dinamizando, né, e vai modificando a maneira como a gente constrói a nossa relação com o mundo. Por outro lado, valorizar, eu acho que aí, né, valorizar essa multiplicidade espacial das vidas, então as vidas que transitam, né?
Então, não só as viagens pedagógicas, mas os sujeitos que imigram, né? E essas experiências individuais na relação com as macroanálises. Então, trabalhar o jogo de escalas mais uma vez, né? E uma das perspectivas, né, é que, para fazer isso, o historiador tem que ficar mais próximo das fontes e de várias fontes, né? Então, essa multiplicidade das fontes, que também entra na história no século XX, ela vai facilitar e cada vez mais a valorização das escritas pessoais, autobiografias, enfim, das narrativas de vida e etc., vai também ajudar, né, ao historiador a conseguir mensurar melhor essas experiências cotidianas. Estou falando isso, e a gente está falando, a história transnacional ela está de par com mudanças que foram acontecendo, obviamente, do ponto de vista da história social e da história cultural. Né? Tanto o Thompson trazendo a perspectiva da experiência, a discussão sobre como que a experiência interfere na construção dessa experiência coletiva, por exemplo, do trabalho, né? Mas também, ou dos professores, a gente pode trazer para a formação dos professores, mas também toda uma discussão sobre como a cultura, né, vai se pluralizando. Então, essa divisão entre cultura popular e cultura erudita vai sendo questionada, né, e pensando a cultura de forma múltipla. Então, nesse sentido, o Certeau também nos ajuda muito a compreender. Então, é essa nova capacidade, né, da gente olhar a cultura como constitutiva da sociedade, que também nos ajuda ou seja, que permite que a história transnacional apareça como uma possibilidade de abordagem, né? E isso faz com que a gente possa superar um problema que eu acho que é um problema que a gente tem na história da educação, que é justamente as análises comparativas, em que eu estabeleço duas mônadas, né? Então, o Estado A e o Estado B, o Brasil e a França, Brasil e os Estados Unidos, que eu olho como mônadas, né? como entidades separadas, e eu começo a perceber, não comparação entre aquilo que é melhor ou pior, tal, mas eu consigo perceber, ao contrário, eu consigo perceber as interações, as conexões e as desconexões. Então, isso nos permite, digamos que, ao mesmo tempo que eu compreendo que existem estados diferentes, né, países diferentes, com estados diferentes, portanto, eu também consigo entender que essas construções estão estilhaçadas e elas estão permeadas por relações que são relações dinâmicas, né? Então, quer dizer que eu não consigo, não é questão de comparar duas mônadas, duas entidades diferentes, mas conseguir perceber a permeabilidade da circulação dessas ideias, desses artefatos dos sujeitos, e como que isso vai reconstruindo as práticas, né? Aquilo que o Canclini vai dizer, né? De você passar de uma prática discreta a uma prática híbrida, né? E, obviamente, que isso traz como problema a própria narrativa historiográfica. E por que traz como problema a narrativa historiográfica? Porque eu preciso estabelecer relação entre micro e macro. Eu estou sempre fazendo um jogo de escalas entre a experiência dos sujeitos e a compreensão dessa construção mais nacional e mesmo internacional. Então, isso demanda uma nova, uma narrativa historiográfica, né, uma narrativa histórica que seja que seja diferente, ela tensiona a nossa narrativa, porque a gente tem que fazer essas mediações que nem sempre são fáceis de serem construídas. Ao contrário, elas trazem muito desafio, porque ou eu fico só no nível do micro, que é fácil, né, ficar só no nível do micro, ou eu fico no nível do macro, usando macrointerpretações, mas fazer essa relação entre micro e macro supõe e entre vários macros, né, porque eu vou transitando nos países, né, transitando nos estados-nação, então isso também me traz a dificuldade de conhecer, né, essas histórias e, ao mesmo tempo, transitar por elas. Né? Então, isso requer, claro, novas artimanhas, novas ferramentas, no sentido da gente escrever, de construir as nossas narrativas. Né? E, claro, que isso tudo é justamente uma reflexão sobre essas questões metodológicas, né? Que vão ter impacto, repercussão
nos aspectos como que a gente explica, como que a gente relaciona, o que a gente seleciona para poder narrar, né? Como que a gente constrói o nosso recorte da narrativa. Nosso recorte temporal e nosso recorte espacial, obviamente. Né? E que desafios, né? Eu já falei de vários, agora estou falando de vários desafios, né? Quais desafios, então? Acho que o primeiro desafio é justamente repensar essa relação entre espaço, dinâmica espacial e jogos de escalas. Então, como é que eu consigo fazer esse jogo entre o micro, o macro, o meso? Como é que eu passo de uma escala global, internacional, intercultural, nacional e regional? Como que eu faço, e individual? Como é que eu estabeleço essa relação? Né? Como é que eu construo, como é que eu costuro essa narrativa? E quais as ferramentas teóricas e metodológicas que eu uso para fazer isso? Como eu estabeleço as minhas escolhas? Como é que eu faço as minhas seleções? Então, o Chartier vai dizer que uma das maneiras da gente não se perder nessa história é ficar muito próximo das fontes e acompanhar o fluxo das fontes, né? Acompanhar o fluxo dos sujeitos. Né? Mas, de qualquer forma, há recortes aí, né? Recortes que são as nossas séries que nós temos que construir e temos que, enfim, encadear. Né? E aí é justamente essa negociação entre as questões, né, que você tem, as suas hipóteses, e essa empiria que você vai tendo que construir para poder dar conta desse universo multifacetado. É mais fácil se perder numa história transnacional? É mais fácil se perder numa história transnacional. Porque se você começa a puxar fios, né, cada vez você vai para um lugar diferente, você não consegue, às vezes, amarrar. Então, é um grande desafio narrativo você conseguir puxar esses fios e, ao mesmo tempo, amarrá-los de uma maneira compreensiva que dê essa noção das experiências individuais na conexão com as histórias nacionais. Né? Então, e tensionando, obviamente, então, essas grandes narrativas, óbvio, né? Que foram sendo constituídas dos Estados-nação, dessa comunidade imaginária. Aí a pergunta é, então, como que eu vario essas escalas? Por onde que eu começo? Como eu justifico essas escolhas? Como que eu passo do individual para o nacional, né? Ou para o local, ou para o global? Então, e aqui eu acho que uma dos desafios mesmo, né? Uma dos impulsos que a gente tem, né? É justamente combinar abordagens que são de natureza quantitativa com qualitativa. Em que medida, o quanto de qual e o quanto de quant, né? Essa é uma cozinha, uma sensibilidade que a gente vai desenvolvendo na medida que quanto mais você conhece o seu terreno, quanto mais você conhece o seu objeto, quanto mais você investiga o seu objeto, mais você vai tendo essa sensibilidade para poder passar de escalas micro ou de abordagens quantitativas para abordagens qualitativas. O interessante aqui é que a história transnacional nos convida a criar ou escrever uma história policêntrica. Então, que desloca o centro, desloca e reposiciona centro e periferia. O que é centro e o que é periferia numa história transnacional? Depende do lugar aonde você está, ou seja, do território, voltamos lá à questão inicial, do território que você constituiu. Então, a Europa pode ser o centro e o Brasil pode ser a periferia? Pode. O Brasil pode ser o centro e a Europa pode ser a periferia? Pode. Dependendo de como eu estou construindo esse meu objeto, de como eu estou construindo essa minha reflexão. Né? E isso eu acho que é muito provocativo, porque nos permite romper com concepções que já vêm muito arraigadas, por exemplo, de transplantes culturais, de ideias de transplante cultural, de cópia mal feita, de buscar o original para poder a gente mostrar que o Brasil só copia ou só, enfim, né? E ao contrário, valorizar aquilo que é inusitado, aquilo que foge. Então, assim, o que, por exemplo, foge da cópia, digamos assim, né?
não é o problema de uma cópia mal feita, mas é ao contrário, você vai valorizar a criatividade daquela adaptação. Adaptação não é uma palavra boa, daquela apropriação, daquela hibridação. Então, é repensar esses circuitos e reorganizá-los a partir do lugar onde você está. Como diz o Milton Santos, né? O centro é onde eu estou, a periferia é o que está fora. Então, se eu me coloco, o meu objeto, né? Então, isso me faz rever, volto lá na nossa mapinha, né? Me faz colocar o mapinha de outro lugar, né? Reposicionar esse mapinha, porque, afinal de contas, o centro, né, é aquilo que eu estou constituindo como lugar da onde partem as flechas, as vertentes das dinâmicas que eu estou constituindo na minha análise. Tá? Então, eu posso subverter esses circuitos. E um grande desafio, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem, né, hoje em dia, para quem produz história, é justamente lidar com essa explosão das fontes digitais. Então, como que a gente, nesse universo que é tão imenso de fontes que estão em ambientes digitais, que a gente consegue pesquisar em acervos em todos os lugares do mundo, né? Como é que eu volto, né? Como é que eu olho, como é que eu recorto as minhas fontes, como é que eu recorto as minhas séries, como é que eu organizo o meu percurso de investigação, né? Que também, por um lado, é, claro, um facilitador. Eu hoje em dia consigo encontrar informações de vários acervos, né, a partir do ambiente da web, mas, por outro lado, né, isso me traz como preocupação como que eu circunscrevo a minha análise, né? Aonde que eu consigo dar coerência ao meu corpus documental. Então, isso, de fato, é um problema que eu acho que é um grande desafio da história transnacional. Um outro desafio é o desafio linguístico, porque se, por um lado, eu comentei que a gente hoje tem uma capacidade multilinguística, né? Os pesquisadores procuram falar vários idiomas, né? A gente ainda, no caso brasileiro, a gente está restrito a um conjunto de idiomas que são de origem anglo-saxã e de origem latina, né? Mais ou menos, né? A gente não tem, por exemplo, eu não tenho artifícios hoje para pensar, por exemplo, para poder me debruçar sobre documentos que vêm da Rússia, né? Que estão escritos em cirílico. Então, eu não sei como ler aquilo e não sei nem... Então, assim, tem ou seja, tem alguns óbices que vão se resolvendo à medida que a gente pode constituir essas equipes que são equipes internacionais, né? Mas, por exemplo, estou falando da Rússia, não porque por causa do conflito armado, mas, por exemplo, porque no caso da Escola Nova, é muito interessante, que é um dos objetos que eu tenho apreço, né? É muito interessante perceber que só na Rússia e no Brasil é que a Escola Nova foi um investimento do Estado, né? Então, assim, tanto no Brasil a gente teve reformas pautadas na Escola Nova, quanto na Rússia a gente também teve sistemas escolares pautados na Escola Nova, né? Nos referenciais da Escola Nova. Então, seria muito interessante para mim, né? Para o meu caso, como pesquisadora, conseguir ler essa documentação em russo, né, para poder compreender essas conexões que são conexões, você vê, tão interessantes, né? Dois países completamente afastados, sem relações praticamente no início do século XX, sem relações comerciais, praticamente sem relações de transporte, de comunicação, e que, no entanto, estão, pela circulação das ideias pedagógicas, dos impressos, dos artefatos, etc., estavam conectados dentro do espírito da Escola Nova, né? Dentro desse movimento internacional da Escola Nova. Então, esse é um outro desafio, né? Como que eu consigo, à medida que eu vou ampliando a minha capacidade de perceber
que esses movimentos eles não estão restritos aos espaços nacionais, mas eles transitam, né? Eles se explodem a partir da segunda metade do século XIX, com muita clareza, né? A gente vai percebendo como que essas ideias pedagógicas vão circulando pelas exposições universais, pelas viagens pedagógicas, enfim, pela indústria do material escolar, né, como a gente, agora naquele livro que a gente publicou, eu e o Iara, né, sobre a história econômica da escola, como que a própria indústria, né, a indústria escolar, ela vai também ser um elemento, né, de fazer circular, de fazer, enfim, de disseminar determinadas ideias e determinados objetos, artefatos, etc., né? Então, assim, à medida que a gente vê isso e vai se expandindo, porque a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão desses movimentos, né? A gente vai também precisando de mais ferramentas, que sejam ferramentas, seja do ponto de vista da linguagem, compreender melhor, né? Seja do ponto de vista mesmo do recorte, né? Como que eu vou recortando e vou constituindo meus corpos de análise, né? Porque eu estou alargando espacialmente, né, a minha pesquisa, né? E ao mesmo tempo que eu alargo espacialmente, eu preciso compreender como que esses trânsitos se dão, né? Então, a história transnacional nos chama a olhar, primeiro, para o mundo como se fosse uma coisa nova, né? Então, a gente tem que tirar essa relação Brasil ou seja, diminuir o peso do Estado Nacional para olhar para as relações que são constituídas pelos sujeitos, de novo, pelas agências. Agências que são agências dos sujeitos individuais, obviamente, mas também agências, por exemplo, de organismos internacionais. Então, pensar como que esses organismos também, por exemplo, estou pensando, no caso da Escola Nova, o Movimento Internacional da Escola Nova, né? A Liga Internacional pela Escola Nova, a NEF, como a gente queira chamar, né? Mas outros, você pode pensar a própria ação da Unesco, a ação da OCDE, enfim, outros tantos, né, que vão, as exposições universais, e outros tantos agentes, a própria indústria escolar, que são também eles agentes, que eles também têm agência na construção e na circulação dessas ideias, dessas práticas pedagógicas, né? Então, acho que esse aqui é o grande convite. Primeiro, olhar, tirar essa concepção de que o país, né, de que a nação, do que as fronteiras territoriais, elas são contingentes, elas contêm, né? Mas eu extrapolar isso para pensar nos circuitos. Então, quando eu penso nos circuitos, eu meio que borro as fronteiras, tá certo? Porque o que está me preocupando é a maneira como os fluxos se dão. E a ideia de fluxo eu acho que é importante, né? Quando a gente pensa em história transnacional. Aí, quem que são esses mediadores? Muitas vezes, quem são os agentes, quem que são esses mediadores que estão promovendo esses fluxos. Então, por exemplo, é um convite, quando a gente trabalha com história transnacional, a gente tem um convite para pensar as relações, as comunicações, como as relações de transporte. Então, por exemplo, um dos textos que eu escrevi com a Iara, eu fui interrogar como que surgiram os primeiros barcos que faziam a relação entre Brasil, por exemplo, e França. Mas não a marinha mercante e não esses primeiros barcos do descobrimento, mas a linha regular do que eles chamavam de paquete, né? Como que se dava essa linha regular de paquete? Porque é pela linha regular de paquete que vão chegar os representantes comerciais do sindicato, por exemplo, dos móveis e dos materiais escolares no Brasil. É pela linha dos paquetes que vão chegar as mercadorias, uma boa parte delas, né? Porque não são os grandes, não são as grandes importações e exportações, são laboratórios, são coisas relativamente pequenas que vêm nesses paquetes. Então, assim, se eu não consigo entender, e aí quando eu olho para isso, por exemplo, né, eu percebo que isso me explica por que os representantes comerciais estão
em determinados lugares, em determinadas cidades. Por quê? Porque o trânsito dos barcos, dos vapores, passava primeiro pelo Recife, depois descia para o Rio, depois ia para Santos, depois ia para o Prata. Então, quando ele fazia esse circuito, aonde que estava, digamos, a sede dos representantes comerciais? Em Recife, no Rio e Santos. E como que esse mercado se dava? Através de coisas que iam ou para o Recife, ou vinham diretamente para o Rio e depois iam para o Prata. Eu começo a entender como que essa relação vai sendo estabelecida pela dinâmica, por exemplo, dos vapores, né? Então, eu estou revendo os circuitos, eu estou reconstituindo, eu estou problematizando os territórios e estou construindo territórios a partir de problemas de pesquisa, e não problemas de pesquisa a partir de territórios. Aí eu acho que é a grande sacada da história transnacional. Entendeu? Então, eu não tenho território definido a priori, eu tenho território constituído a posteriori. E isso me permite decolonizar os imaginários, ou seja, romper com essa hegemonia do pensamento do Estado-nação, né, e pensar como que ele passa a ser também poroso, né? Então, de novo, eu estou reconstituindo outro território, e aí é o território epistemológico, é a maneira como eu vou não só construir o território geográfico, a partir do meu objeto, mas o meu território epistemológico, como é que eu vou desconstruir um conjunto de premissas e de perspectivas teóricas que me restringiam e me confinavam a olhar para aquele objeto a partir da lente das relações de subordinação, por exemplo, ou etnocêntricas ou eurocêntricas. Eu reconstituo isso e eu construo um novo território epistemológico também, né? Então, acho que esse é o grande convite, por isso que eu gosto da história transnacional, né? Agora, claro que tem problemas, eu já falei para vocês que tem problemas, né? E tem dificuldades, mas eu acho que, assim, nos faz avançar na compreensão das dinâmicas históricas, né? E nos faz valorizar a agência dos sujeitos, né? Desses sujeitos e dessas organizações, enfim, desses movimentos que são, obviamente, constituídos por sujeitos, né? Eu acho que eu já esgotei meu tempo, Kênia, eu vou ficando por aqui, acho que só tem aqui uma bibliografia. Eu agradeço muitíssimo aí o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Excelente, Diana, excelente, muito obrigada. Eu vou parar O de tempo compartilhar para ver ficou, vocês. tá. O tempo ficou justo, a gente tem ainda até as 20 horas de debate. Agradeço por essa oportunidade de ouvi-la, e essas são discussões cada vez mais caras, pelo menos para nós no GPMs, no Grupo de Cultura Escrita. Pela perspectiva, por exemplo, da circulação dos impressos, a gente tem se interessado cada vez mais pela questão do transnacional, o fato da gente viver em Dourados numa região de fronteira, então tem vários elementos aí, autores pensando a questão da decolonialidade, enfim, muito bom ouvi-la, pensar o que significa vantagens, mas também os desafios, né, de lidar com o transnacional. Mas eu acho que sem mais delongas, eu queria passar para que as pessoas tenham aqui várias felicitações, enfim, as pessoas estão aqui se identificando, agradecer a presença de vocês. Eu não consigo ler tudo, porque senão a gente perde o foco dos nossos 30 minutos restantes. Tá aberto para perguntas, para discussões, queria muito que vocês se animassem a levantar questões, mas eu gostaria vocês podem indicar, levantar a mão, que eu vou passando cada uma. Vários elogios aqui, mas antes eu queria passar para a professora Agnes Moraes, da UEMS de Paranaíba, que a Alessandra também, a Alessandra Furtado está aqui, ela não tinha chegado naquele momento. Então, oi. Não, não vi a Alessandra, não está no meu quadradinho. É, apareceu aqui para mim agora, por isso que eu tô falando que ela tinha justificado atraso, enfim. Mas eu queria começar então com a Agnes,
para fazer uma questão, ela foi convidada como interlocutora dessa discussão, e na sequência vocês, por favor, já se manifestem que eu vou organizando 3 perguntas e a Diana, dentro do que for possível, segue o diálogo conosco. Tá ótimo, obrigada, Kênia. Que prazer, Diana, ouvi-la e que aula, né, gente? Eu fui aqui também tomando nota e, sem dúvida alguma, pensando em várias questões. Eu já vou direto às 2 principais questões, Diana, se você pudesse conversar um pouquinho com a gente, tá? A primeira está relacionada a uma questão que você mencionou, né? Decolonizar os imaginários. Você fez referência ao próprio Milton Santos, né? Eu fiquei lembrando daquele livro Por Outra Globalização, centro-periferia, né? Então, são questões que aparecem na sua fala e estão diretamente relacionadas à discussão de história transnacional, né? Então, você destaca, né, a importância de enfatizar a circulação de objetos, de sujeitos, de artefatos, e aí pensando, né, não na cópia, né, mas pensando na apropriação, na ressignificação. E aí, nesse sentido, se você pudesse fazer um diálogo, né, com a discussão do Sertor sobre consumo ativo de ideias, né, que eu acho que está relacionado a isso que você está problematizando, né, os sujeitos, eles transitam, eles circulam, e aí, nesse sentido, né, esse consumo, ele não é só um consumo passivo, né, ele é um consumo também ativo. Então, se você pudesse até exemplificar com pesquisas, né, você já foi mencionando agora, mais no final, o livro que você lançou, a pesquisa que você desenvolveu com a Yuara, outras pesquisas que também, se você entende que poderia ajudar. Estou pensando também num público que a gente passou de 100 pessoas, né, Kenny, e muitos se identificando como vinculados a programas de pós-graduação. Então, nesse sentido mesmo de nos exemplificar de algum modo a história transnacional por intermédio de uma de suas pesquisas, sabe? Acho que é um pouco isso. E uma outra questão, eu até quando conversei com a Kênia sobre essa atividade, a gente estava comentando sobre como, de algum modo, né, você faz menção, Diana, a final dos anos de 1990, né, as discussões sobre história conectada, né, os próprios textos do Fuchs, da Eugênia Rondon, do Martin Lau, enfim, são todos textos que são de 2020 até 2000, um pouquinho ali antes, né, mas estou pensando que relativamente são recentes, né? O próprio eixo de história transnacional, o eixo do Congresso Brasileiro de História da Educação, nós tivemos pela primeira vez um eixo específico na edição de 2024 e agora na edição de 2026, né? Então, de algum modo, parece-me que, não sei se a gente pode afirmar, mas é uma perspectiva, uma abordagem também relativamente recente, né? Utilizada talvez mais recentemente pelos historiadores. Então, como você, né, como você entende, como você analisa o campo da produção historiográfica brasileira nessa sistematização? Estou pensando, talvez, nessa tipologia, né, da história transnacional. História global, história conectada, né, você também menciona a história, acho que cruzada, em algum momento também da sua fala, mas como você analisa em que medida nessa sistematização, sei lá, dialoga, converge, ou de algum modo com referenciais teóricos com os quais pesquisadores brasileiros, né, ou pensando efetivamente na produção historiográfica. Então, uma pergunta mais relacionada ao conteúdo, talvez assim, da sua fala, e uma outra mais relacionada ao campo mesmo, de pesquisa, pensando na historiografia brasileira. Essas 2 questões, para começar. Obrigada, Agnes. Ô, Diana, você prefere uma por uma ou eu coloco a Ana Clara, que também levantou a Não, mão? pode pôr, Ana Clara, aí eu já respondo Uhum. as 3. Então, tá bom. Por causa Ana do Clara, por favor. Tá. Boa noite a todas as pessoas. É um prazer, né? E muita inspiração aqui, né? Porque, nossa, que fala, que toca, né, a gente, e ainda mais nesse período em que eu estou também fazendo o meu doutorado de sanduíche. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Clara, eu sou doutoranda em educação pela UERJ, e eu tô quase uma stalker da professora Diana Vidal, porque, né, onde a gente vai, no início do mês, estávamos no Rio de Janeiro, e foi maravilhoso poder ouvi-la, e ouvir sobre esse tema. Acho que toca muita gente, porque, pelo menos, né,
essa questão que eu também estou, meu foco também é período ali de finais do século XIX, início do século XX, e aí quando você falou em algum momento, né, sobre os fluxos migratórios, sobre as trocas, essas demandas, e colocar atores e agências de volta à análise, me tocou, porque acho que é um pouco disso que eu acabo fazendo, então é pegar uma pessoa, uma professora, que, de fato, ela teve todo um debate em torno da educação, mas que foi invisibilizada, e a gente acaba buscando entender por que essa invisibilização, ou por que, né, esse ocultamento dessas trocas pedagógicas, mas no final você deixou a gente com várias pulgas atrás da orelha, principalmente quando fala de como lidar com essa explosão dessas fontes nos ambientes digitais. E quando a gente esteve lá no Ciela, no Chile, foi engraçado que eu fiz uma busca simples com o nome da personagem que eu estudo, e tinha algumas coisinhas, tipo, citações simples na biblioteca de lá. E eu falei, nossa, como que eu nunca pensei em pesquisar nas outras bibliotecas, né? Porque como já era difícil pesquisar na biblioteca do Rio de Janeiro, não imaginei. E eu fiquei pensando nesse debate, e eu estou aqui, né, na Argentina, e estou querendo ir na biblioteca daqui justamente para tentar fazer essa ponte e escrever sobre esse movimento de transnacionalidade, né? De uma professora do Rio de Janeiro vir a Buenos Aires, ir a Uruguai, e aí a gente volta para essa questão de como existia esse trânsito de ideias, esse trânsito de pessoas, e só reforça, né? Mas, assim, a pergunta, eu não sei o que perguntar, porque eu acho que é muita análise, é muita coisa que a gente vai pensando e projetando, pelo menos para mim, enquanto eu estou aqui, né, na escrita da tese, mas é muito inspirador ouvir, né, você falar e tentar explicar esse... Eu botei para gravar quando você disse, né, fez a pergunta de como lidar com essa explosão de fontes. Eu falei, não, eu preciso ouvir, porque essa é a resposta de $1 milhão. Então, assim, foi muito bom poder ouvi-la. E se você puder falar um pouquinho mais sobre esse desafio, né? É quase como uma aula de biologia, a gente tem que ir meio que dissecando as fontes e analisar esses acervos. Então, não sei, talvez se pudesse falar um pouco mais sobre essa pergunta que você colocou para a gente, porque eu fiquei muito encucada. Muito obrigada. Obrigada, Ana Clara. Então, olha, obrigada, Agnes, obrigada, Ana Clara. Agnes, eu acho, deixa eu voltar lá. Quando, obviamente que essa discussão da história transnacional, ela vem numa sucessão de discussões ou seja, de concepções de história que foram se entrelaçando, digamos assim, né? Então, a gente tem toda uma discussão, por exemplo, nos anos 60, Thompson, e mesmo o Sertor, né, já começa os dois no final dos anos 50, no início dos anos 60, mais sobre como que eu compreendo a cultura fora de uma chave do marxismo mais ortodoxo, né, e que colocava a cultura dentro do âmbito da superestrutura e que, portanto, não dava a ela o valor de mover, ou da dinâmica, de construir a dinâmica da história, né, movimento da história. Não da história escrita, mas da história vivida, né. Esses sujeitos eles vão problematizar a cultura, né? O Thompson, a partir do conceito de experiência, não só, mas também, né? E o Sertor também, não só, a partir também desse conceito de cultura no plural. Primeiro, Cultura no Plural, o livro que ele vai lançar ainda nos anos 70, e depois a invenção do cotidiano, né, que é a que o pessoal usa mais
no Brasil, mais do que tudo, mais do que a cultura no plural, né? E que coloca, então, a cultura como um elemento. E a cultura, quando eu coloco a cultura como elemento, eu coloco o sujeito como elemento, né? Então, não é só o sujeito do sistema produtivo, mas é o sujeito nos seus sentimentos, nas suas experiências, nas suas angústias, né? Naquela partilha que ele tem e na maneira como ele constrói o seu universo. Então, isso tem muito a ver com isso tem muito a ver com o movimento depois de uma história, da microhistória, né, que vai buscar entender o sujeito, olhar o micro, né, e ver como que esses sujeitos transitam, né, no dia a dia, como eles constroem as suas experiências, como é que eles constroem as suas dinâmicas cotidianas, né? Mas isso também vai levar, né, a essa compreensão de que esses sujeitos transitam, né? Então, essa imobilidade do sujeito, ela vai ser... E isso não é uma novidade. Eu penso, por exemplo, no Marc Bloch, ele já estava falando isso nos anos 20, né, quando ele falava assim, olha, não dá para a gente confinar a história comparada, ele falava história comparada, a história comparada às fronteiras nacionais, porque não existia fronteira nacional na Idade Média. Então, não sei o que a gente está fazendo comparação de França com Inglaterra, quando não existia França e não existia Inglaterra, né? Então, assim, veja, ele está falando disso em 28, né? Então não é nenhuma novidade, mas ele ainda estava falando isso dentro do ponto de vista de história comparada. Eu acho que a história transnacional ela traz esse reconhecimento das agências dos sujeitos justamente nesse sentido, de que esses sujeitos são sujeitos que constroem, né? Eles constroem, eles não só adaptam, mas eles também se apropriam, eles modificam, ou, como o Sertor chama, eles consomem ativamente, né? E à medida que eles consomem, eles vão construindo, vão fazendo a tal da bricolagem, como diz o Sertor, né? Vão construindo coisas novas a partir dos objetos que lhes são distribuídos, né? Então, aí isso reposiciona a gente na hora que a gente fala sobre a relação do Brasil, ou do pensamento do Brasil, aquela coisa das histórias, das ideias fora do lugar, isso se reposiciona, fala, não, as ideias não estão fora do lugar, elas estão sendo constituídas a partir de um lugar. Qual que é o lugar? Quando eu falo que as histórias estão fora do lugar, é porque eu estou colocando o lugar fora das ideias, e não as ideias fora do lugar, você está me entendendo? Eu desloquei o lugar das ideias. Por isso que as ideias estão fora do lugar. Mas se eu coloco o lugar nas ideias, aí eu vou compreender por que elas estão sendo constituídas daquela maneira, por que elas estão sendo configuradas daquela maneira. Tá certo? Então, e isso tem a ver com essa capacidade, essa inteligência dos sujeitos no seu trânsito cotidiano de poder dizer. Então, isso ajuda a gente a compreender, vamos pegar um exemplo mais concreto, a prática dos professores, né? Então, eu posso dizer, os professores resistem às políticas públicas, né? Mas eu também posso dizer, não, os professores leem as políticas públicas, reconhecem nas políticas públicas o que é possível e o que é impossível e se apropriam, modificam na medida do possível, utilizando as táticas que eles têm, tá certo? A partir do Sertor eu posso olhar isso, né? A mesma coisa, então eu posso dizer, quando eu faço isso, eu estou valorizando a dinâmica, eu estou valorizando a ação desses sujeitos, estou valorizando o saber desses sujeitos, estou valorizando a experiência construída por esses sujeitos, né? E estou dizendo, olha, eu não preciso, e aí é o Sertor que nos ajuda a perguntar, né? A minha pergunta é justamente essa, o que os sujeitos fazem com o que lhe foi distribuído. Então, eu não vou comparar, sei lá, o original com aquilo que é o produto final. Eu vou tentar perguntar por que aquele produto final se constituiu daquele jeito, né? Isso é Sertor puro, né? Mas a história transnacional, ela vai, eu posso associar nesse sentido, porque quando eu dou valor às agências, eu também estou dando valor à maneira como os sujeitos constroem a sua realidade, né? Constroem as suas ações, como eles se apropriam e eles constroem a sua maneira de transitar no mundo. E isso faz com que a gente possa entender esses mecanismos de hibridação.
Por isso que o Canclini é interessante, porque ele vai dizer, olha, passa de uma prática discreta a uma prática híbrida, alguma coisa que a gente não estava percebendo e que ela vai se constituindo como uma prática híbrida. E isso se transforma numa prática cultural. Então, vou pegar um exemplo, né, do método de projetos, né, que você estava falando, né? Quais exemplos que a gente pode ter? O método de projetos é um bom exemplo, quando a gente pensa do ponto de vista dessa história transnacional. Porque hoje existem vários textos, e a Maria Del Pozo Del Mar, né, ela já tem um artigo fantástico sobre isso, em que ela mostra que o método de projetos, na verdade, ele surgiu a partir da prática de professores, né? Prática de professores. Ele foi, digamos, sistematizado, não é a palavra boa, mas ele foi registrado, digamos assim, ele apareceu de uma maneira dentro do circuito acadêmico, dentro do circuito da educação, digamos melhor assim, a partir de alguns registros do Dewey. E aí você começa a dizer que o método de projeto do Dewey. Ai, ajudem aqui, gente. Bom, depois eu volto. Mas aí você começa a dizer que a autoria é desse sujeito, né? Quando, na verdade, você tem uma maneira de reconstruir esses métodos de projeto. Do Dewey mesmo. Você tem que reconstruir esses métodos de projeto. Então, na verdade, quem que é o autor? É um autor que não tem. E esse autor não tem porque essas ideias circularam e foram sendo reapropriadas, foram sendo modificadas. Tá certo? Então, essa que é a ideia mais interessante, é como que você vai construindo isso, né? E vai modificando e percebendo que isso pode ser constituído a partir de um conjunto de novas influências, né? Dessas maneiras que vão se entrelaçando, que vão se constituindo, né? Que vão constituindo novas relações. Tá certo? Então, essa aqui eu acho que é a questão fundamental, né? Como que isso vai ocorrendo. E isso faz com que a gente possa reposicionar o nosso território, tá certo? Porque aí a gente vai construir o território a partir da circulação desses objetos, ou dessas ideias, desses artefatos, né? Enfim. Então, esse é um exemplo. Eu ia repetir o exemplo lá do que eu contei no Rio de Janeiro, mas como a Ana Clara já estava aqui, eu não podia repetir, então eu troquei o exemplo, né? Aí, no campo do... Olha, eu não falei de história cruzada, poderia ter falado de história cruzada, poderia ter falado de história em partes iguais, tem várias denominações hoje em dia, né? Então, assim, e elas todas aparecem nos anos 80 para frente, mais ou menos, né? Que são essas perspectivas que vão romper com a noção de uma história eurocêntrica. Né? Então, a primeira coisa é romper com a história eurocêntrica, né? Então, você tem a história conectada, a história cruzada, a história em partes iguais, elas vão aparecer em todos os lados. Né? Então, elas vão aparecer. A história transnacional, ela emerge mais dentro de um circuito mais anglófono, né? Mais Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, e um pouco na França também. Mas na França é mais forte história cruzada, história conectada, história em partes iguais, são as terminologias que aparecem. Então, isso também remete a uma outra coisa que eu acho que é importante, remete a tradições historiográficas. Né? Como que essas tradições historiográficas vão também constituindo referenciais teórico-metodológicos. Né? Então, quais as tradições historiográficas da França, quais as tradições historiográficas do mundo anglo-saxão, né? E como que isso, ou seja, como que essas histórias, e aí acho que o Koselleck é bem interessante para pensar sobre isso, né? Como que esses conceitos, a história desses conceitos, como que esses conceitos vão sendo constituídos dentro de contextos muito específicos, né? E de comunidades que são comunidades acadêmicas. Essas comunidades, obviamente, que quanto mais a gente internacionaliza o mundo acadêmico, mas essas comunidades também vão se constituindo de outras maneiras, e essas tradições historiográficas vão se alterando. Então, uma coisa é fazer história nos anos 80, nos anos 90, outra coisa é fazer história nos anos 2020.
né? O movimento de internacionalização que a gente sofreu é tão grande que hoje em dia, assim, você fala, não, mas tem a ISH. Tem a ISH, mas tem o Colube, tem o Ciela, né? Você tem um conjunto de outras relações, de outras espaços de trocas, de intercâmbio, que fazem com que a gente tenha uma visão muito mais multifacetada dos processos e, ao mesmo tempo, das tradições historiográficas, né? Então, isso também eu acho que ajuda a gente a compreender, por um lado, da onde que surgem esses movimentos, mas como eles também vão se ramificando, né? Eles vão entrando e vão se modificando ao longo do tempo, né? Então, acho que isso também é legal da gente perceber esse movimento, que é um movimento historiográfico. Por isso que eu falo que, quando a gente está constituindo territórios, a gente está constituindo territórios geográficos, mas a gente também está constituindo territórios epistemológicos, né? Repensando a maneira como se produz a ciência. E isso ajuda a gente, por exemplo, a incorporar, né, ou perceber a importância de determinados referenciais teóricos, como a própria ideia de decolonização e etc., que vão entranhando, né, no nosso campo e vão mudando as nossas tradições historiográficas, maneira como a gente constrói, né? Então, e vão trazendo para nós não só outros referenciais, isso é óbvio, mas trazendo outros objetos, né? Porque quando você consegue trazer novos referenciais teóricos, você abre janela para outros objetos, e quando você tem novos objetos, você constrói novos referenciais teóricos, né? A relação de teoria e empiria, ela é aquilo que constitui a dinâmica do trabalho historiográfico, né? Agora, não sei se eu respondi, Agnes, e também acho que já estou passando do tempo. Agora, Ana Clara, eu acho que, por isso, essa minha preocupação com as fontes, né, dos ambientes digitais, né, da web, me fez enveredar para um outro tema, que é um tema que eu também tenho explorado bastante, inclusive estou com um curso agora na UFRJ sobre isso, que é sobre humanidades digitais, né? Porque não basta a gente saber que existe um conjunto de fontes disponíveis e acervos disponíveis hoje em dia online, na web, né? A gente precisa entender a qualidade desses acervos. Então, o que está disponibilizado, quem disponibilizou, por que disponibilizou, de que maneira foi disponibilizado, quais foram as escolhas que foram feitas para disponibilizar tal ou qual material, qual a qualidade da disponibilização desse material, e assim sucessivamente. Há um conjunto de questões do ponto de vista da diplomática, né, mas também do ponto de vista da própria prática arquivística, né, que a gente precisa projetar sobre essas fontes, para não também tomá-las de forma ingênua, né? Então, não existe nada sobre a Alba Canizares no Chile. Porque não existe nada, porque não está nada colocado na internet. O fato de não estar colocado na internet não significa que não exista, significa que os processos de seleção do que ia ser digitalizado e colocado na internet não priorizaram a Alba Canizares, tá certo? Então, isso nos faz entender outras questões, que são as relações, não só da arquivologia, mas as relações da historiografia, tradições historiográficas outra vez, o que aparece como objeto importante de investigação em determinado país e em outro país, né? Como que essas relações vão sendo estabelecidas e o que isso leva a visibilizar determinadas fontes e não visibilizar outras. Então, eu tenho, inclusive no CBHE, eu inclusive comentei sobre o problema da nova colonialidade digital. A gente tem que ter muito cuidado com essa nova colonialidade digital, porque, assim, obviamente que os países que têm maior capacidade financeira e que têm maior apoio aos arquivos, etc., vão disponibilizar os seus acervos de uma forma mais ampla. Outros países vão ter mais dificuldade em não só disponibilizar, como manter disponível, porque uma coisa é disponibilizar, outra coisa é sustentar, né?
A coisa que fica na internet não fica para sempre. Se você não atualizar o site, se você não alimentar, enfim, ela vai desaparecer em algum momento. Ela vai ficar impossível, você não vai conseguir nem acessar, né? Você perde a conexão, você perde o link está quebrado. Você entra lá e fala, quebrado o link, não é verdade? Está quebrado. Então, assim, não dá para a gente também achar que, porque a gente tem hoje esse material disponível na internet, a gente conseguiu ter acesso a todas as fontes. Ao contrário, a gente também tem que se interrogar quem são os acervos que disponibilizam fontes, né? E me assusta muito essa ideia de que, no final, a gente vai ser de novo colonizado pela web. Ou seja, a gente já é colonizado pela web, mas, inclusive, na prática historiográfica, entendeu? Então, assim, você tem... Quantos acervos você tem não sei, vamos pegar dos países de língua portuguesa, né, de Angola, disponibilizados na internet, para você fazer um trabalho sul-sul. É mais fácil você fazer um trabalho com a África do Sul do que você fazer um trabalho com a Nigéria, ou Nigéria menos, mas com a Angola, Nigéria também, mas com a Angola, enfim, com Timor-Leste. Quantos você consegue fazer? Quantos documentos você acessa? Você está me entendendo? Ou seja, é muito difícil, então a gente também não pode minimizar isso. E não precisa ir também para a África, vamos para aqui, para a América do Sul. Quantos documentos da Bolívia você consegue acessar? Do Peru? Da Argentina, não. A Biblioteca do Maestro coloca muito material. Então, é uma fonte bacana de você localizar a documentação. Mas se você vai para outros países latino-americanos, você não consegue. Então, por exemplo, agora mesmo, lá no Rio, eu fiz uma fala sobre a circulação do testes ABC, né? E eu consegui muitas fontes na Argentina. E eu sei que ele circulou em outros países. E eu, inclusive, comentei os outros países em que ele circulou. Mas é muito mais difícil de eu localizar a fonte desses países, né? Talvez eu tenha que fazer pesquisa em loco para chegar nesses países. Então, a gente também tem que pensar sobre a geopolítica das fontes, porque ela não é uma coisa tranquila, né? Não é assim, puxa vida, abriu a biblioteca de Alexandria, né? E agora eu consigo encontrar tudo. Não é assim. Então, por um lado, a gente tem que, claro que a gente vai aproveitar, né, a disponibilização das fontes online, etc. Eu acho que é importante a gente aproveitar, mas a gente tem que circunstanciar também, porque senão a gente corre o risco de achar que tem um universo fantástico lá disponível e que está tudo ali disponível, quando, na verdade, né, a gente está submetida a um conjunto de regras que passam longe da prática historiográfica. Passam por decisões de bibliotecários, de arquivistas, mas também passa por capacidade de infraestrutura dos acervos, né? Capacidade pessoal dos acervos, de recursos humanos, passa pela própria capacidade do país de ter internet e de não ter internet, não é verdade? Então, tudo isso passa pelas conexões físicas dos cabos, né? Então, assim, isso tudo precisa ser repensado. Quando a gente pensa na explosão das fontes, a gente tem que botar na balança e falar, olha, realmente tem muitas, mas quem que está disponibilizado? Onde está sendo disponibilizado? Né? Então, por quem está sendo disponibilizado? E como está sendo disponibilizado? Coleções completas, coleções incompletas, documentos selecionados, tudo isso faz parte. Por exemplo, o repertório, aquele repositório de Santa Catarina, esse aí onde a Quênia está, é sensacional esse repositório. Mas, veja, ele foi construído a partir das pesquisas individuais, tá certo? Então, o que acontece? Tem lá o que os pesquisadores encontraram. É bacana? É. Eu encontro coisas que eu não encontro em lugar nenhum, eu encontro ali. Mas eu tenho que saber que aquilo lá é fruto de uma pesquisa. Não é o que existe sobre o tema, é o que existe sobre o que eu estou perguntando naquele acervo a partir de escolhas que foram feitas pelo pesquisador que disponibilizou a documentação.
E isso é importante, para falar, para dizer, então não vale a pena. Não, vale a pena. Só que isso é aquilo que a gente chama, quando a gente faz o nosso trabalho lá na introdução, que a gente coloca como os limites da nossa pesquisa. Tá certo? Então, essas coisas Então, é bom ter internet, é ótimo ter web. Não estou reclamando de nada, só estou dizendo assim, a gente, enquanto historiador, tem que olhar para isso do ponto de vista do historiador. Não pode olhar isso do ponto de vista do frequentador da internet, mas do ponto de vista do historiador, e fazer as perguntas que a gente faz aos documentos físicos, a gente tem que fazer também, e um pouco mais, né, talvez, aos documentos que são disponibilizados na web. Kênia, Excelente, não Diana. sei se eu posso comentar só duas coisas rapidamente. Rapidinho. Primeiro, eu acho que naquela hora que você pediu ajuda, Diana, eu fiquei tentando. Eu acho que você queria lembrar do Decroly, talvez, quando você mencionou a Maria Delmar Del Pozo. E aí eu. Maria Enfim, Delmar né? Del Pozo, isso mesmo, Isso, Decroly. exato. E aí, só Tudo para. começa com D, né? E eu... Dil Dil e e. Decroly. E aí, quando você está comentando essa questão da organização, ou dessa, vamos pensar até nessa geopolítica das fontes, como você mencionou, né? Eu estou pensando até mesmo no Instituto de História Transnacional e Espacial, que foi do Reino Unido, né? Que acho que era Centro de História Transnacional, foi criado em 2009, e em algum evento eu lembro de você ter comentado, inclusive, desse centro, que acho que você já consultou, já fez pesquisa, mas infelizmente não são todos os países, né, que têm essa condição, muito pelo contrário. Quando a gente pensa nessa questão, nesse fortalecimento sul-sul, quando você menciona a Bolívia, né, eu tive uma atividade relacionada recentemente com a Bolívia, e aí a gente vai percebendo essas limitações mesmo, né, que se tem. Então, eu só queria, lembrei disso, né, que foi inclusive um centro, um instituto, né, que eu não conhecia, conheci por intermédio de uma fala sua em um evento, e agradecer também pelas considerações, traduções historiográficas, enfim, tudo anotado aqui. Obrigada, Diana. Aí você vê, por exemplo, o Instituto Jean-Jacques Rousseau, ele disponibiliza um bando de documentos online, mas tem muita escolha lá. Tem muita seleção. Então, assim, é isso, a gente precisa ter claro, né? Porque senão a gente embarca num negócio que é uma pena, porque aí isso fere a nossa prática mesmo, a prática de historiador, né? A prática do historiador é essa, a gente trabalha no limite das fontes, e as fontes têm seus limites, né? Muito bom pensar isso. Obrigada, Agnes. A professora Maria Eduarda colocou uma questão, mas eu queria que ela falasse. A gente só tem 4 minutos, mas a gente foi rigoroso para o começo, seremos rigorosos para o final, mas acho que ela podia pelo menos dar um oi e fazer a pergunta. Maria Eduarda, pode ser? Pode ser. Eu não sei se vai dar tempo de responder, mas assim, só fazendo uma propaganda, né? A Diana trouxe a provocação, né, para a gente de como lidar com as fontes em ambientes digitais. Eu só queria lembrar que a gente vai voltar nesse assunto com o Vinícius Monção em novembro, no dia 30 de novembro. A fala dele vai ser História da Educação em Tempos Digitais, Artes de Fazer e Pensar. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade de voltar a essa questão, né? E eu coloquei aqui uma questão referente, eu vou até ler para ser bem mais objetivo, né? Considerando o rigor metodológico necessário para analisar as conexões, redes, mediações e agentes que sustentam as circulações, a perspectiva transnacional se mostra mais consistente quando se pesquisa a educação escolar, ou ela também pode ser adotada com igual potência em estudos sobre processos educativos não formais? E, nesse caso, quais seriam os principais desafios metodológicos? Então, Eduarda, eu acho que tudo depende das fontes, porque mesmo para processos educativos formais, tem muitas fontes que a gente não encontra, né? E para os informais, dependendo, por exemplo, você pode, digamos, nos formais a gente pode usar muito a imprensa pedagógica, mas nos informais você mesmo fez isso, né? Você pegou a imprensa, a imprensa normal, grande imprensa, né? Você, por exemplo, pegou aquela revista
datilografia, como é que é o nome daquela revista, Eduarda? Eu acho que a que eu mais trabalhei foi a Fotótica, na realidade, né? Foi a revista de fotografia A mesmo. revista de fotografia, exatamente. Não, e também aquela Luma lá, acho que falava sobre isso, a revista de fotografia. Então, dependendo, aí você vai usar outras fontes que também podem te ajudar nessa concepção, dessa visão transnacional, né? Que no seu caso apareceu, né? Então acho que não é questão do objeto ser formal ou informal. Eu acho que a questão é como que a gente localiza a fonte, as fontes que vão nos ajudar a analisar esse tipo de perspectiva. Então, parte de uma pergunta, eu vou ter que encontrar as fontes. Você encontrou essa revista da Fotótica, que foi ótima, que ensinava a fazer lá as máquinas, que ensinava a fazer tal, não sei o quê, né? Então, eu acho que isso então, essa revista não está dentro do rol das revistas pedagógicas, está certo? Da imprensa pedagógica. Mas, por exemplo, sei lá, revistas do cotidiano, a Cruzeiro, por exemplo, quanta gente não usou a Cruzeiro para fazer seus trabalhos de pesquisa, né? Enfim, a gente pode pensar em outras fontes, que eu acho que desse jeito ajudam a gente a constituir objetos de educação aí não formal, né? Então, eu acho que não é tanto a questão da educação formal ou não formal, eu acho que é, de fato, a maneira como que a gente transita pelas fontes e como é que a gente constrói os nossos objetos, as nossas perguntas de pesquisa, né? E aí os desafios eu acho que são mais ou menos os mesmos, no sentido de que quando você tem uma pergunta de pesquisa, como é que você vai circunscrever, né? Você vai ter que buscar essas fontes em alguns lugares. Hoje, cada vez mais, a gente pode encontrar elementos de acervos hoje, inclusive, que guardam esse tipo de material, né? Então, não só material, sei lá, acervos pessoais, por exemplo, encontra também muito material assim. Então, assim, eu acho que os desafios são os mesmos, você vai ter que circunscrever a fonte, localizar, enfim, colocar os seus limites, entender as características da fonte e fazer a análise dela a partir desses aspectos formais e os aspectos de forma e de conteúdo, né? Porque quando a gente analisa uma fonte, a gente analisa a forma e o conteúdo dessa fonte, né? E aí a grande imprensa também ajuda, né? Então, não só as revistas especializadas, mas a grande imprensa, a disponibilização dos jornais, né? Então, acho que tudo isso ajuda a gente a pensar. Eu acho que a questão não é se é processo formal ou não formal, eu acho que é a pergunta que a gente faz, né? E como que a gente constrói essa pergunta. Obrigada, Diana, é sempre muito bom te ouvir. O Paraguai é um desafio mesmo, gente. A Miriam colocou essa questão, né? Mas é isso, gente, é isso aí. Tem a ver com a riqueza das nações também, né? Vocês acham que não é muito mais fácil encontrar coisas sobre os Estados Unidos do que sobre o Paraguai na internet? Certamente. Por isso essa última questão é tão interessante, né? E deixou a Ana Clara inquieta aí sobre a relação das fontes e a disponibilização delas online. Eu avisei que 1h30 seria muito pouco tempo, mas tá, eu acho que a nossa sorte é contar com a gravação, a Diana permitiu que a gente fizesse a gravação e depois a gente pode ouvir de novo com calma, e se for o caso, seguir essa interlocução depois por e-mail, enfim, em outros formatos. Então, para esse momento que acabou o nosso tempo, eu queria só reiterar os agradecimentos a vocês que fizeram as questões. Eu sei que outras apareceram aqui que eu não consegui ler, a presença de cada uma de vocês, mas especialmente, Diana, que excelência, que maravilha poder começar o GPMs Convida de 2026 com você. E além de ter dito com muita propriedade aquilo que você se propôs e que a gente convidou, você foi dando, como a Maria Eduarda comentou, possibilidades interpretativas, que é o que a gente mais ou menos pensou para os próximos encontros, para as próximas reuniões. Então, tem temas aí que você joga e que a gente, de algum modo, vai tentar também abarcar com os próximos convidados. Então, foi mesmo
primorosa a sua exposição e que bom que você aceitou ser a nossa primeira convidada. Obrigada mesmo por todas as questões que você aponta para a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela confiança, gente. Obrigada. Excelente, excelente mesmo. Obrigada, gente. Um beijo grande, bom descanso.